você vê os filhos gritando junto. Thank you very much. Muito obrigado a todos. And we will do it right. E nós iremos fazer do jeito certo. Nós vamos fazer do jeito certo. Deixa eu começar nessa noite expressando a minha gratidão ao povo americano por tanto amor e apoio após a tentativa de assassinato no meu comício no sábado. Como vocês sabem, a bala do assassino veio a 1/4 de polegada de tomar a minha vida. Tantas pessoas me perguntaram o que aconteceu. Nos diga o que aconteceu, por favor. E então eu vou te dizer exatamente o que aconteceu. E você nunca vai ouvir de mim uma segunda vez, porque, na verdade, era doloroso demais para contar. Foi um dia quente e lindo, no início da tarde, em Butler, na grande região da Pensilvânia. A música estava tocando alto e a campanha estava indo tão bem. Eu subi ao palco e o público estava comemorando efusivamente, estavam tão felizes. Eu comecei a discursar de forma estrondosa, de forma alegre, de forma contundente, e porque eu estava discutindo o grande trabalho que o meu governo fez quanto à imigração na fronteira sul. Nós estávamos muito orgulhosos disso. Atrás de mim e à minha direita estava uma grande tela que estava mostrando um gráfico de cruzamentos da fronteira que ocorreram sob a minha liderança. Os números eram absolutamente incríveis. Para ver aquele gráfico, eu comecei como faço agora? Eu comecei a virar para a minha direita. E estava prestes a começar, mais um pouco depois de virar um pouco mais. E tenho sorte que eu não virei um pouco mais. Quando eu ouvi um som zunindo bem alto e senti uma coisa me atingir muito, muito forte na minha orelha direita. Eu disse para mim, uau, que é isso? Só pode ser uma bala. E aí eu mexi minha mão direita, coloquei no meu ouvido. A minha mão estava coberta de sangue quando eu olhei. Tinha sangue por toda parte. Eu imediatamente sabia que era muito sério, que estávamos sob ataque. E em um movimento eu me coloquei no chão. As balas estavam continuando a voar, enquanto agentes muito corajosos do serviço secreto correram para o palco, e eles realmente correram para o palco. Essas são pessoas excelentes e sofreram muito risco, eu vou contar para vocês. E elas se jogaram acima de mim para que eu fosse protegido. Havia sangue caindo por toda parte e ainda assim, de certa forma, eu me senti muito seguro porque eu tinha Deus do meu lado. Eu senti isso. A coisa incrível é que antes do tiro, se eu não tivesse mexido a minha cabeça naquele exato instante, o assassino e a sua bala teria acertado perfeitamente na mosca. E eu não estaria aqui hoje à noite. Nós não estaríamos juntos. O aspecto mais incrível do que aconteceu naquela noite, naquela tarde terrível, conforme o sol se punha, na verdade, aquilo veio depois. E em quase todos os casos, como vocês provavelmente sabem, e quando mesmo uma única bala é disparada, só uma bala, nós tivemos muitas balas sendo disparadas. A multidão correria freneticamente para a saída, em pânico, mas isso não aconteceu nesse caso, foi muito incomum.
Essa plateia imensa, dezenas de milhares de pessoas, ficaram paradas e não se mexeram nem um centímetro. Na verdade, muitos deles corajosamente, mas automaticamente, subiram e ficaram procurando onde estava o sniper. E sabiam imediatamente que havia um sniper. Então começaram a apontar para ele. E você pode ver se você olhar para as pessoas que estavam atrás de mim. Era só um grupo pequeno, aquela parte da plateia, comparado com quem estava na frente. E ninguém saiu correndo. Ninguém fez pânico. Devido a não haver pânico, muitas vidas foram salvas. E esse é o motivo que eles não se mexeram. O motivo é que eles sabiam que eu estava com muitos problemas. Eles me viram cair ao chão, eles viram o sangue e pensaram que, muita gente pensou que eu estava morto ali. Eles sabiam que era um tiro na cabeça, eles viram o sangue. E tem uma estatística interessante. Essa é a parte mais sangrenta. Se alguém acontecer com uma orelha, ela sangra mais que qualquer outra parte do corpo. Por qualquer que seja o motivo, os médicos me disseram isso. E eu perguntei, por que tem tanta orelha, tanto sangue? E os médicos me disseram, são as orelhas, elas sangram muito. É aquela plateia linda, maravilhosa. Eles sabiam que havia um problema, mas eles não queriam me abandonar. Você podia ver aquele amor escrito nos seus rostos. Pessoas incríveis. São pessoas incríveis. As balas estavam voando acima de nós e ainda assim eu me senti sereno. Mas agora os serviços secretos, os agentes do serviço secreto estavam se colocando em cima de mim. Era muito perigoso. As balas estavam em cima deles. Havia tão pouco espaço. E aí tudo parou. O nosso serviço secreto, o nosso sniper do serviço secreto, de uma distância muito maior e com somente uma bala utilizada, tomou a vida do assassino. O público aplaude. Eu não deveria estar aqui hoje à noite. Eu não deveria estar aqui hoje à noite. O público grita, Deus te abençoe. E diz, sim, deveria. Você ouve e sobe o som. Thank you. Obrigado. But I'm not. Mas eu não deveria. And I'll tell you, Eu vou dizer para vocês. I stand before you in this Eu estou diante de vocês by the grace somente pela graça de Deus Todo-Poderoso. E vendo as reportagens ao longo dos últimos dias, muita gente diz que foi um momento de providência. E provavelmente foi. Quando eu estava cercado dos agentes do serviço secreto, o público estava confuso porque pensaram que eu estava morto. E havia muita dor. Eu conseguia ver isso no rosto de alguns deles. Eles não sabiam que eu estava olhando. Eles pensavam que tinha acabado. Mas eu queria ver, eu queria fazer algo para saberem que eu estava bem. Então eu ergui meu braço direito, olhei para as milhares e milhares de pessoas que estavam ali, enquanto estavam prendendo a respiração. E eu comecei a gritar, lute, 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 e o público grita agora, vocês ouvem, o Epoch Times te leva para dentro da Convenção Nacional Republicana. Uma vez que meu punho fechado se ergueu e ele estava alto no ar, todos vocês viram, o público percebeu que eu estava bem e rugiu com orgulho pelo nosso país, como nenhum público que eu já havia ouvido antes, nenhuma plateia que eu já havia ouvido antes. Eu nunca havia ouvido algo como aquilo. Pelo resto da minha vida, eu serei grato pelo amor que foi demonstrado por aquele público imenso de patriotas que bravamente manteve-se de pé naquela fatídica tarde na Pensilvânia. Tragicamente, o atirador reivindicou a vida de um dos nossos concidadãos, Corey, Comparatori. Uma pessoa incrível, todo mundo me diz que ele era incrível. Inacreditável.
e seriamente ferido, feriu seriamente outros 2 grandes guerreiros. Eu conversei com eles hoje, David Dutch e James Copenhaver, 2 grandes pessoas. Eu também conversei com todas as 3 famílias dessas pessoas incríveis. Nosso amor e nossas orações estão com eles e sempre estarão com eles. Nunca iremos esquecê-los. Eles foram a um grande comício. Eles são pessoal pró-Trump para valer, e ainda são. Mas Corey, infelizmente, nós temos que usar a frase no passado. Ele era um ex-bombeiro, um ex-chefe de bombeiros respeitado por todo mundo, tão respeitado. Ele estava lá junto com a sua esposa Ellen, uma mulher incrível. Eu conversei com ela por telefone. Hoje ela estava devastada e 2 filhas preciosas. Ele perdeu a sua vida agindo como um escudo humano para protegê-las das balas que estavam indo em direção a elas, e ele foi atingido. Que grande homem ele era. O pessoal grita Corey, 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 e o Epoch Times te leva para lá. Você vê o Trump caminhando ao uniforme de bombeiros com o nome do Corey. Ele beija o capacete e diz "That guy", se lê nos lábios, não se ouve a voz, mas se lê nos lábios, esse é o cara. O Epoch Times te leva para dentro, vamos subir o som. Eu quero agradecer ao Departamento dos Bombeiros e à família por terem mandado o seu capacete e o seu uniforme. Isso era algo, nós queríamos fazer algo muito especial e fizemos algo que não pode se comparar ao que aconteceu, ao que ele fez.